Olá, mais um Guia Tempo com Deus, e eu quero ler para você o Salmo 32. Como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Como é feliz o homem cujos pecados Deus apagou e está livre de más intenções em seu coração. Eu tentei por algum tempo esconder de mim mesmo o meu pecado. O resultado foi que fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. De dia e de noite sentia a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com as minhas forças o que a seca faz com um pequeno riacho. O sofrimento continuou até que admiti minha culpa e confessei a ti o meu pecado. Pensei comigo mesmo, confessarei ao Senhor como desobedeci às suas leis. Quando confessei, tu perdoaste meu terrível pecado. Eu quero repetir aqui o versículo 1. Como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. E eu quero trazer aqui a história de um pastor norte-americano que estava reunido com a família na sua casa e sentiu falta da sua filha menor na sala de estar. Então ele levantou, foi olhar a piscina e viu a água da piscina se movimentando, o cachorro latindo. E aí ele correu e viu que sua filha menor, mais nova, estava se afogando. Ele a retirou da piscina, obviamente, verificou se ela estava respirando e pela graça de Deus ele conseguiu resgatá-la em tempo hábil. Esse pastor então a abraçou e começou a falar no seu coração: Deus, tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel. E ele repetia isso com muita sinceridade. Então ocorreu a voz do Senhor, falando em seu coração, a seguinte pergunta: e se ela tivesse morrido? Você manteria a mesma confissão acerca da minha fidelidade? E aquele pastor parou e se viu profundamente confrontado pela voz do Senhor falando em seu coração, levado a avaliar como ele definia a fidelidade de Deus. Bem, nós estamos vivendo um período de pandemia. Muitas pessoas faleceram nesse período. Muita dor, muito sofrimento e muito clamor. Muito clamor. Muito medo, muita ansiedade. Mas, apesar de tantas perdas, dores, tanto sofrimento, muitos de nós, e eu coloco nós aqui, porque eu também fui contaminado, como vocês sabem, muitos de nós fomos preservados. Até mesmo pessoas que foram entubadas, pessoas que dependeram de oxigênio, pessoas que foram assintomáticas, pessoas que tiveram sintomas leves, como no meu caso. A verdade é que muitos de nós fomos preservados. Se nós nunca estivemos em contato com a morte, pelo menos a minha geração nunca esteve em contato com a morte, de tantas pessoas ao mesmo tempo, de familiares, de amigos, de amigos de amigos, amigos de familiares. E muitos de nós fomos levados aos joelhos, fomos levados à oração, talvez com a motivação e com o entendimento de que a fidelidade do Senhor é real apenas quando Ele nos preserva, apenas quando Ele nos livra. Veja bem, é mais ou menos o que eu sinto em meu coração, com medo, com ansiedade, talvez orando até mais do que eu vinha costumando orar, e clamando: Deus, não permita que eu morra, Deus, não permita que os meus morram, Deus, não permita que isso
aconteça, que aquilo aconteça. Não permita que a nossa vida passe pela dor, pelo sofrimento. Não há nada de errado em pedir isso. Mas, e se ele não tivesse preservado? E se ele não tivesse livrado? E como que as famílias enlutadas, então, devem encarar o fato de que Deus permitiu que as pessoas próximas, a quem essas pessoas amam, partissem? Veja bem, Deus é fiel, Deus é fiel. A fidelidade de Deus está confirmada na aliança dele. Nós somos infiéis, porém Deus permanece fiel, porque ele estabeleceu uma aliança com o seu povo. Ele estabeleceu uma aliança, uma nova aliança através de Cristo Jesus, inquebrável. Ele jamais esquecerá das promessas. Ele jamais deixará de ser o que ele disse que seria. Ele jamais abandonará o seu povo. No entanto, essa aliança não é, como prega a teologia da prosperidade, um contrato no qual, ao aceitarmos Cristo, nós estamos isentos do sofrimento, da dor e da morte. Não. No entanto, há uma diferença brutal. Há uma diferença brutal entre aqueles que partiram, justificados por Cristo Jesus, sustentados pela fidelidade de Deus em conceder salvação, regeneração, justificação. Há uma diferença brutal entre aqueles que, como homens nessa vida, tiveram as suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos, comparados com aqueles que partiram sem o Senhor. Na vida ou na morte, a diferença entre homens e homens, filhos de Deus e homens que são criaturas de Deus, é que os filhos de Deus foram justificados em Cristo Jesus, tiveram suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. E Deus, fiel como é, conduziu esses homens e essas mulheres à glória eterna, à segurança eterna, à certeza eterna de que eles estão seguros, eternamente seguros na mão do Senhor, ainda que tenham sofrido em vida e ainda que não tenham sido preservados por Deus em meio a essa pandemia. E nós que, pela graça de Deus, fomos preservados ou não fomos contaminados, ou que estamos sendo preservados nessa vida, devemos olhar para o Senhor e nos alegrar, não porque Ele nos livrou da morte, não porque Ele não permite que determinados acontecimentos alcancem a nossa vida e família, não porque as coisas estão acontecendo como nós planejamos, mas nós devemos permanecer aqui alegres, porque nossas desobediências foram perdoadas e os nossos pecados foram cobertos. E ainda cuidando do coração, para que não caiamos no engano, que não incorramos no erro,
de não fazer a higiene da nossa alma através da confissão do pecado, de tal forma que o nosso coração se veja endurecido diante de Deus e debaixo da disciplina dele por não confessarmos os nossos pecados. Sim, que Deus conforte o seu coração, que Deus console o seu coração. Obviamente, Deus sabe que somos pó, mas estará de maneira fiel com você em meio ao seu sofrimento, em meio à sua dor. Que nós que seguimos nessa jornada, nos alegremos com a justificação e com o perdão que recebemos para os nossos pecados em Cristo Jesus, fazendo uma manutenção contínua, diária, fazendo a higiene da nossa alma através da confissão e do arrependimento. E também conscientes de que a fidelidade de Deus é firme, inquebrável, mas que não é uma isenção ao sofrimento, à dor e até mesmo à morte. E que nos recordemos de que há muitos ainda que estão partindo, que estão sofrendo, que estão em meio a dores, mas sem o amparo que eu e você temos em Cristo Jesus. Oh, como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Como é feliz o homem cujos pecados Deus apagou e está livre de más intenções em seu coração. A fidelidade inquebrável do Senhor nos justificou e nos tornou aceitáveis diante dele. E essa fidelidade é o que nos sustenta aqui. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga que perdeu a sua mãe, uma irmã em Cristo Jesus. E nós falávamos, poxa, cristianismo, o evangelho faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque ela foi amparada por Deus. E está desfrutando de algo que provavelmente ela não trocaria para estar conosco aqui de volta. Desfrutando da companhia do Senhor, do cuidado do Senhor, do descanso perfeito que os justos têm nos braços do Senhor. O cristianismo faz toda a diferença. E a verdadeira felicidade está em ter paz com Deus. Que Deus nos abençoe.